Bom, gente, boa tarde novamente. Estou aqui com vocês para a gente dar sequência na nossa segunda mesa da Convenção Nacional. Dessa vez a gente está com 2 novos convidados super especiais também. O preletor da sede internacional, Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, e a preletora em grau júnior, Patrícia Quinaga da Silva. Sejam bem-vindos, gente. Muito obrigado. Muito obrigada. A gente vai conversar nessa mesa sobre um tema sensível, né, bastante, que a gente vai poder se aprofundar, acredito, em diferentes perspectivas, tanto das pessoas que podem estar nesse dilema da vida, mas também, acho que, para todos nós que temos essa responsabilidade, né, de entender e de aprofundar o sentimento de empatia, de unidade, né, com as pessoas, enfim, acho que vai ser muito rico. Que bom que vocês estão aqui. Queria trazer agora um outro ponto que acho que as pessoas que vivem esse dilema, e acho que todos nós, na verdade, é importante da gente refletir sobre isso, que são as dúvidas existenciais. Quem eu sou, por que eu estou aqui, qual que é o sentido da vida. Acho que são perguntas profundas que valem a pena da gente comentar aqui. Então, preletor Marcos, se você puder. Essa questão até o preletor Regis falou muito bem, né? Quem eu sou, né? Essa é uma pergunta bastante forte que a gente deve se fazer mesmo, e você dizer, né, como nós dizemos na Seitonei, você é filho de Deus, né? O que isso significa, na verdade? Não é só uma questão de ou você ser mais especial do que qualquer outra coisa nesse planeta Terra, mas na verdade é uma questão, uma postura filosófica de entender o seguinte, né? Nós temos nosso caráter humano, isso é inegável, né? E o professor Masaru Taniguchi diz, olha, o grande desafio da nossa vida é transformar esse caráter humano passo a passo até atingir um caráter divino. Alguém pode dizer, nossa, mas isso é muita pretensão, né? Transformar o meu caráter em caráter divino. Mas não é pretensioso se você pensar o que é ser divino, né? O que é divino. Então, o caráter divino é aquele caráter de pessoas que têm compaixão, amor ao próximo, solidariedade, e também, claro, né, resiliência, uma ideia de que esta vida é algo que é passageiro, tem um valor intrínseco nessa vida, que é o que a gente chama de valor eterno dentro da Seitonei. Então, a busca de cada um de nós aqui dentro da Seitonei é justamente o que tem valor de verdade, o que é valoroso. Né? Se você pegar a pesquisa, você vai ver, quando os pesquisadores conseguem acessar o motivo do suicídio de uma criança, de um adolescente, de um jovem, é difícil porque as famílias normalmente escondem e nem as famílias sabem, muitas vezes. Né? Então, o fato, né, de você, de repente, né, botar a sua vida num lugar onde você não tem realmente algo seguro, é onde pode ruir. Então, os suicídios, quando você chega a uma resposta, você vai ver, se matou porque não tinha um celular, porque os amigos tinham um celular melhor. Parece bobagem, né? Que a gente, não, isso não é possível. Sim. Ele se matou porque foi zoado na escola, teve o bullying, não suportou. Se matou porque o pai disse, não vou te dar dinheiro agora. Então, todas essas coisas que estão, né, colocadas aí, significa que nós jovens, né, uma falsa ideia do que é de valor, do que é valoroso. E acho que isso traz também o nosso senso de responsabilidade diante do que de como a gente interage com as pessoas, do que a gente fala, do que a gente posta, do que a gente comenta, né? Com certeza, claro. Porque às vezes numa brincadeira que você acha que você está fazendo brincadeira, você chegar a escrever isso numa rede social, numa mídia social que você posta aquilo, se eu não tenho muito assentado no meu caráter, né, o que é de valor que eu tenho, né, o que a gente chama de valor eterno, essas coisas são eternas, o amor é sempre eterno, a compaixão é sempre eterna, a solidariedade é sempre eterna. Então tudo isso aí é humano. É isso que nós falamos de caráter divino. Não é uma mágica, não é uma coisa de poder. É algo muito simples, né? Então, esses jovens têm que entender. Né? Então, se eu estou num processo de que as coisas parecem que para mim não têm valor, né, eu tenho que procurar, e que se você tem na sua família alguém assim, faça essa pessoa sentir que ela pertence a algo ou a alguém. Tá? E por isso que eu falo que é importante você estar num grupo de amigos como o da JSI. Tem sua Associação dos Jovens. Essas pessoas, eu sinto que eu sou importante para elas. Então, mesmo que eu tenha uma crise, né, que eu passe, por exemplo, você tem um caminho para isso aí, né, para o suicídio. Né? Começa com a ansiedade, né? Depois você começa a ter medos, né? Você entra na angústia,
angústia, um sentimento de que as coisas estão chegando ao fim, né? E aí você pode chegar até no suicídio. Então, eu digo para você que é exatamente isso. Cuidado com o que nós falamos com os outros, não brinque nas mídias sociais sem razão, e se você frequenta muito as mídias sociais, como a preletora Patrícia falou, olha, evite, saia. Queria trazer aqui, preletora Patrícia, um outro ponto que na Seitonei a gente, e o preletor Marcos trouxe agora, né, do ser divino, e que a gente é esse ser divino e que no nosso dia a dia a gente vai buscando expressar isso, né, e manifestar isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente se sente limitado com o nosso corpo, a gente nem sempre se sente um ser divino, né? Como que a gente lida com essa sensação de não ser livre, sabe, de não conseguir dar conta de tudo? Sim. Aline, acho que aí a gente entra, né, na conscientização mesmo de sermos filhos de Deus, né? Quanto mais a gente consegue ter essa consciência de filho de Deus, mais a gente vai rompendo essas barreiras. Só que a gente tem que se aprofundar dentro dessa consciência, porque às vezes, né, a gente pode ir numa palestra e a gente fala, né, todos nós somos filhos de Deus nós somos, né? Então o público já sabe exatamente a resposta, né? Então a gente vai lá e aí a gente pergunta, todos nós somos, e as pessoas sabem, né? Filhos de Deus. Mas o que significa verdadeiramente ser filho de Deus? Aí quando a gente pergunta, aí já faz o silêncio, assim, sabe? Então, a gente precisa realmente estar se perguntando o tempo todo, puxa, a gente está dentro de um ensinamento que fala que nós somos filhos de Deus, o que isso significa verdadeiramente, né? Então, significa que tudo aquilo que Deus é, eu também sou, né? Tudo aquilo que Deus possui, eu também possuo, né? Então, a partir do momento que eu vou me aprofundando e eu vou me conscientizando cada vez mais disso, eu vou rompendo todas as barreiras e todas as limitações que eu posso vir a ter, né? E uma outra coisa que eu gostaria de colocar é essa questão, né, com relação à nossa vida, a gente conseguir fazer realmente cumprir os nossos sonhos, os nossos ideais, também está muito ligado e relacionado com a relação que a gente tem com os nossos pais, né? Então, qual foi, né, o primeiro presente que os nossos pais nos deram? Foi este corpo. Esta vida por meio deste corpo carnal, né? Então, a partir do momento que eu tenho algum tipo de mágoa, de ressentimento, alguma coisa com relação aos meus pais, é natural que eu acabe tentando, de uma certa forma, atingir este corpo ou atingir esta vida, né? Então, quando eu tenho este desejo, né, quando eu percebo isso, a Seitonei, ela dá inúmeras ferramentas para a gente poder trabalhar esse sentimento com relação aos nossos pais. E a gente sabe que se a gente não tiver esse bom relacionamento, a gente acaba inconscientemente indo atrás da nossa felicidade. Porque não tem maneira de deixar os nossos pais mais infelizes do que nós mesmos sermos infelizes. Da mesma forma, não tem como deixar os nossos pais mais felizes do que nós mesmos sendo felizes também, né? Então, se a gente deseja ter uma vida próspera, feliz, bem-sucedida, né, é importante a gente alimentar esse sentimento de gratidão aos nossos pais. Quanto maior for esse sentimento, maior vai ser também a nossa conscientização de sermos filhos de Deus. Aí a gente consegue chegar, né, ao nosso Pai maior, que é Deus, o nosso Pai Criador. Perfeito. Na Seitonei a gente fala mesmo dessa importância, e aí me veio uma questão, porque às vezes a relação com os nossos pais ou com as pessoas não é das melhores. A gente não se sente reconhecido por eles, a gente não sente que no nosso dia a dia os nossos esforços estão valendo a pena, ou a gente até não se sente capaz, né, de realizar, a gente se sente inferior. E acho que essa é uma das, não das causas, mas que pode desencadear outros sentimentos que levam a esse dilema da vida ou da morte. Então, preletor Marcos, se você puder comentar um pouco sobre essa questão do que a gente pode fazer quando a gente não se sente reconhecido, não se sente útil. Como eu falei, assim, às vezes você não sente que você pertence a alguém ou alguma coisa, uma causa, né? E esse sentimento de não pertencimento nos leva a realmente, muitas vezes, desistir da própria vida, né? Há famílias, por exemplo, que quando você tem um caso, né, como você falou, né, sentir reconhecido. Quando você tem, no caso, uma pessoa, um amigo que
tentou suicídio ou já esboçou essa questão do suicídio, a primeira coisa que as pessoas fazem é montar um grupo de amigos, né, desde que seja consentido daquela pessoa, olha, a gente vai montar um grupo, etc. Tal, quem que você quer que faça parte desse grupo, né? Isso já faz com que ela se sente reconhecida pelos amigos, né? E quando é um grupo é bom porque se você faz uma relação com você, por exemplo, estou lá, ou eu com a Patrícia, etc. Tal, você pode criar um determinado tipo de dependência. Pode ser que eu não sou especialista nisso, ninguém é especialista aqui nisso, então, de repente, se a pessoa se suicida e só você sabia, você carrega uma culpa, o que eu fiz, que eu deixei de fazer, né? Os pais podem carregar essa culpa também. Então, é interessante montar um grupo de pessoas para que essa pessoa que tentou o suicídio, está pensando em realmente trabalhar isso dentro dela com o apoio de um grupo de pessoas, até porque também esse grupo divide, né, entre si as dúvidas, busca informações, etc. Então, o reconhecimento nosso, o primeiro reconhecimento, a Patrícia já deixou claro, quer dizer, é o reconhecimento de que, né, eu vim a este mundo, ganhei de presente este corpo, né, e isto não é por acaso. Okay? 2, reconhecimento de que a dor que você está passando não é brincadeira, não é uma dor assim que você tem que guardar para você. Você deve compartilhar essa dor com alguém, né? 3, se você precisa perceber também, se essa questão de querer ser reconhecido não é se centrar muito no outro, né? O que o outro pensa de mim, o que o outro deseja de mim, qual a expectativa que a outra pessoa tem de mim. O professor Masaru Taniguchi, no livro Os Jovens, ele diz: o juízo humano é extremamente injusto e frágil. Ele pode te levantar num dia e no dia seguinte ele pode te jogar lá na sarjeta, né? Pode derrubar do dia para a noite. Então eu vou colocar a minha energia toda naquilo que as pessoas pensam de mim. Não é que eu vou ser irresponsável e fazer o que eu desejo sem dar satisfação a ninguém. Não, eu preciso pensar o quanto eu ainda quero agradar os demais, enquanto eu ainda quero ser reconhecido pelo próximo. Então, obviamente, dentro dos desejos do ser humano que nós falamos, né, ser amado, reconhecido, elogiado, útil e livre, um dos importantes é ser reconhecido, mas é também reconhecer. É ser útil, mas desejo de ser útil e também desejo de pertencer a alguém. Então, tudo isso que nós estamos falando agora fica, como a Patrícia bem lembrou, só no vazio se eu não colocar para fora aquilo que eu estou sentindo, porque até chegar na consciência do Filho de Deus, isso é um caminho. Não é porque a Patrícia falou, qualquer louro, papagaio, se você ficar falando para ele, você é filho de Deus, você é filho de Deus, daqui a um tempo ele está lá, você é filho de Deus, ele vai repetir. Mas ele se sente assim? Tá, em quais barreiras eu encontro para me sentir desse jeito? Uma das barreiras é justamente essa questão de você não expor os seus sentimentos, de você não dizer aquilo que você está sentindo. Karl Menninger, que é um psicanalista que o mestre cita, o mestre Masaru Taniguchi, ele diz que a questão forte da palavra, né? Quer dizer, como é que essa palavra fica dentro de mim reverberando. A palavra fica reverberando. Medo, ansiedade, angústia, falta de reconhecimento, tudo fica girando. Eu preciso expor isso aí. Quem eu confio para falar isso? E eu queria terminar aqui nesse momento falando o seguinte, olha, nós precisamos saber ouvir. Esse é um dos grandes problemas da nossa sociedade. Porque se você chegar para mim, Marcos, vem cá, eu estou pensando, estou com um problema, não sei, estou pensando em umas bobagens e tal. Não, esquece. Não, isso aí não é nada, para com isso. Você tem tanta coisa boa na tua vida, Aline, pelo amor de Deus, vai, se liga. Agradece. Agradece, fala muito obrigado. Claro que é isso, mas talvez será que não é o momento de, o que está acontecendo com você? Me conta. Qual é a dor aí? Ah, não me diga, jura? Puxa, mas deve ser muito pesado para você. Pode ser uma bobagem. Não importa o tamanho do problema que a pessoa te conta. Importa o que ela está sentindo em relação ao problema. Se a morte do teu gato para mim é uma bobagem, para você, se você está sentindo uma dor muito grande, então isso me importa. É muito profundo isso, porque é a gente entender verdadeiramente que a gente é um com o outro, né? É sentir com o outro. E acho que esse é um ponto fundamental que, novamente, eu vou voltar nessa questão das mídias sociais, porque eu acho que está muito no nosso dia a dia do jovem. Acho que a gente passa mais tempo, às vezes, no celular do que conversando com as pessoas. Então, eu queria voltar nisso de novo, porque
a gente, quando está interagindo por aqui, a gente vai perdendo essa sensibilidade, de fato, né? A gente, ouvir por aqui não é a mesma coisa que você sentar, né, olhar e conversar. Então, acho que um dos caminhos realmente fundamentais é a gente se conectar verdadeiramente com as pessoas. E tem a ver com prevenção, né, do suicídio. Então, acho que é o que a gente pode fazer ainda, né? E mesmo que a gente não saiba se a pessoa está vivendo esse dilema ou não, que a gente possa, com todas as pessoas, buscar essa conexão, né? Acho que é muito importante mesmo a gente falar sobre isso e agir juntos, né, enquanto movimento de iluminação da humanidade. É perfeito a gente encerrar essa mesa dizendo isso mesmo, abrir os braços. A gente aqui da JC, a gente abre os braços para conversar com vocês, tirar dúvidas, realmente acolher. A gente está aqui à disposição 1000%, né, gente? Queria agradecer também, foi maravilhoso. E é isso, gente. Muito obrigada.